Gente, boa tarde. Com muita alegria, né, que nós estamos aqui de novo, estudando mais um pouquinho. Hoje nós vamos estudar sobre o Evangelho no lar, né? Ontem falou o Evangelho no coração. E nós vamos pedir a Kátia para ler para nós a mensagem do livro Seara dos Médiuns. Ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Nós, que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declara-te inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promoves à galeria da confiança. Afirma-te em padrão muito abaixo para a feitura de boas obras. Entretanto, é nas boas obras que fulge o caminho da elevação. Assevera-te espírito devedor e, por esse motivo, desertas ao culto da fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Acusa-te entediado e, por isso, renuncia às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir-lhe ao ensinamento, olvidando que, se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria à terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro em desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada alimpa-se na água pura. É impossível, desse modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de nos reabilitar-nos. E é a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caístes, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Então, nós vamos fazer uma oração. Vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, coordenadores deste grupo. Agradecemos por estarmos aqui mais uma vez nesse estudo, onde possamos entender, pôr em prática e procurar estar cada dia melhor. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecemos ao nosso anjo da guarda por estarmos conosco nesse estudo. Que Jesus nos ilumine e nos protege. Pedimos ao anjo da guarda da Nara que possa tranquilizá-la, para que ela possa passar para nós tudo aquilo que ela preparou com muito carinho. Que Jesus nos ilumine, nos protege, nos abençoe. Que assim seja. Então a Nara vai passar o estudo para nós. Acho que todos conhecem a Nara, né? A Marlene. É uma dupla, então, que a gente foi presenteada aqui nesse momento. E depois vocês podem fazer pergunta, viu? Elas vão falar sobre o culto no lar.
Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O assunto hoje é muito interessante, o Evangelho no lar. Nós gostaríamos que todos aqui saíssem estimulados, após os estudos, a quem não faz, a fazer o Evangelho no lar, quem já faz, a aprimorar, né? E ter essa consciência da importância deste trabalho. Pode cantar junto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. Boa tarde a todos. Conta-nos Neio Lúcio, no seu livro Jesus no Lar, que Jesus se reunia com os seus discípulos na casa de Simão Pedro. E, uma certa noite, como que para mudar a conversação, que parecia se fazer menos esclarecedora e edificante, ele perguntou aos discípulos: o que é que faz o pescador quando chega no final da tarde? Então, que um discípulo respondeu: naturalmente que nós separamos, né, o peixe, selecionamos, porque ninguém compra o resíduo da pesca. Isso mesmo. E o que é que faz o oleiro com a massa, com a terra, né? O oleiro, naturalmente, ele vai procurando dar a forma melhor, né, para que ele consiga imprimir naquela massa mole a ideia que ele tem, buscando uma estrutura mais adequada. Isto mesmo, né? E o que é que faz também o que faz também, Jesus perguntou. Perdi, gente. O que é que faz o lavrador, né, com a madeira, quando ele quer dar à madeira uma forma diferente? Aí ele vai pegando o instrumento adequado e vai tirando a madeira e vai procurando imprimir nela a forma que mais lhe apraz. Muito bem. E assim também, Jesus disse, é o lar diante do mundo. Se nós quisermos um mundo melhor, nós temos que começar a preparar este mundo no nosso lar, no nosso cantinho. É aqui, entre as quatro paredes, que as pessoas vão se preparando a amar uns aos outros para poder aprender a amar a grande massa humana, a grande humanidade. E os discípulos concordaram, então Jesus disse assim:
é aqui que nós vamos iniciar o primeiro evangelho do lar. Na antiga casa, há mais de 2000 anos, na casa de Simão Pedro, o grande discípulo. Evangelho no lar, culto do evangelho no lar, encontro fraterno no lar, seja o nome que nós quisermos dar, né? Talvez mais adequadamente mesmo o evangelho no lar. O que é isto? É um encontro de pessoas queridas que moram no mesmo lar, que se reúnem para, naquele momento, né, naqueles minutos, para conversarem sobre as lições previamente estudadas. Quase sempre escolhe-se o Evangelho de Jesus para que ele possa ser estudado. Normalmente, no mesmo dia, depois nós vamos adentrar nisso, né? No mesmo dia, no mesmo horário, mas é o encontro dessas pessoas queridas para buscar juntos o amparo do Mestre Celestial, dos espíritos amigos, dos anjos guardiães, daquelas criaturas que se reúnem para que a família possa estar bem, para que a família possa fazer, às vezes, né, de uma frase, às vezes, mal colocada, algum silêncio, de uma observação mal feita, um diálogo mais fraterno. Enfim, o Evangelho no lar é o encontro de pessoas queridas, dispostas a buscar um ambiente mais saudável, um ambiente mais agradável. Não é assim, Nara? Exatamente. E nós, a Marlene falou em Jesus, falou que é um encontro nosso com Jesus. Então, quem que é Jesus para nós? Que deve representar essa figura, essa criatura na nossa vida? Jesus, gente, ele veio, e pela sua importância, ele veio à Terra, encarnou na Terra, e pela sua importância, a história foi dividida em antes dele e depois dele. Vocês vejam que, para a maioria dos estudiosos, ele é um personagem da história, que participou de acontecimentos políticos do mundo, se a gente for analisar. Para os teólogos, ele é simples objeto de estudo de alguém que traz as escrituras sagradas, esclarecendo as interpretações da fé. Para os filósofos, então, Jesus é um centro de polêmicas, porque cada um faz a sua afirmação. Mas para a maioria dos crentes, para a maioria de nós, Jesus é, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Porque, como eu disse, pela sua importância, a história foi dividida em antes dele e depois dele. Então, evidentemente, os seus ensinos têm um significado realmente profundo para todos nós. Porque quando nós atingimos o ápice do entendimento, quando nós já demos um passo em compreender algo mais, além dessa vida ilusória, terrena, passageira, nós já vamos compreender alguma coisa que nos toca mais interiormente. E Jesus tinha essa missão, ele tinha essa tarefa de iluminar os corações, de iluminar as almas, trazer a luz para dentro de nós, através do entendimento da sua lei de amor. Era esse o objetivo de Jesus, para que nós, conseguindo desenvolver esse amor no interior do nosso coração, nos nossos corações, nós pudéssemos ser mais fraternos, compreender mais o próximo. Tem um autor que diz assim, que nós não podemos eliminar o semelhante da nossa vida. E realmente, quando Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo, ele estabeleceu ali uma linha de postura, de conduta, que vai nos orientar para a eternidade.
Porque enquanto nós não reconhecemos isso, nós somos egoístas, nós não estamos respeitando o outro, nós estamos desconsiderando o outro. Então, gente, o outro ainda é o degrau para a nossa evolução. Nós precisamos do outro para evoluir. Então, quando nós atingimos essa maturidade, esse conhecimento acerca dessas realidades profundas que Jesus deixou para nós, que Jesus nos ensinou e, sobretudo, que exemplificou para nós vamos procurar, é lógico, vamos procurar Jesus no templo, vamos procurar Jesus nas reuniões convencionais, onde fala-se e pratica-se a adoração a Deus, adoração a esse ser superior que dirige as nossas vidas. Mas quando atingimos esse entendimento, acima de tudo, nós queremos trazer Jesus para dentro do nosso coração e para dentro do nosso lar, da nossa família. Nós vamos querer esse celeste amigo, vamos dizer assim, ao santuário doméstico, ao santuário familiar. Porque quando Jesus acolhido em nosso lar, ele corrige nossas maneiras. Quando temos Jesus no nosso coração, nós vamos ser inspirados a ter palavras mais fraternas, palavras de amor. Nós vamos frear as nossas paixões e as nossas tendências, que ainda como espíritos imperfeitos que somos, nós ainda temos essas dificuldades, evidentemente, mas com o entendimento das suas lições, nós vamos mudando o nosso modo de agir, vamos procurar agir mais no bem. Nós nos tornamos habilitados a agir no bem. E aí, futuramente, porque disse que a família é a sociedade em miniatura, né? É a célula máter da sociedade. Então, quando nós conseguimos, temos a capacidade de estar harmonizados dentro de nossa casa, nós estaremos promovendo a harmonia no mundo, porque expressaremos aquilo que acreditamos, aquilo que sentimos com as outras pessoas também. Então, quando o Evangelho penetra o lar do coração, ele abre mais facilmente a porta a Jesus, a porta ao Mestre. E o que é o Evangelho de Jesus, então? A Marlene já falou, né? Qual a sua diretriz em favor da humanidade? O Evangelho é um código de ética e de moral. Nós podemos dizer, de cunho científico. Porque hoje já é provada a força do amor na mudança das nossas estruturas orgânicas e até na mudança do ambiente que nos encontramos. Isso não é fala de teoria, não. São pesquisas que já estão sendo realizadas mostrando a influência das vibrações, das irradiações num ambiente, nos seres que nos cercam e, sobretudo, em nós próprios, propiciando a nossa saúde. Interessante que o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, ele escreveu um livro, a gente sempre fala nas palestras, que chama Quem Ama Não Adoece. Porque quando a pessoa consegue trabalhar em si a força desse amor, a pessoa, ela produz enzimas correspondentes a esses sentimentos que são carreadas para o sistema nervoso central, penetram no nosso sangue e produzem imunoglobulinas que vão nos propiciar a saúde, que vão nos dar mais um estado de bem-estar, um estado de felicidade, de alegria, sobretudo de otimismo. Assim como os sintéticos, né? Os remédios sintéticos nos fazem isso. Quando tomamos um remédio, ele permite a produção, provoca a produção de uma certa enzima e nos faz melhorar quando estamos numa depressão. E é muito útil isso. O remédio que nos cura, que nos ajuda. Mas vamos deixar menos
os sintéticos, como se diz por aí, para buscar os reais, a energia vital do amor, do otimismo, da alegria. Essas são puras e devem ser absorvidas, devem ser cultivadas, conquistadas por nós nessa caminhada, né? Então, o Evangelho, gente, nos propicia tudo isso. Ele nos dá orientações quanto ao nosso comportamento com relação ao nosso próximo, no contato com nossos familiares, com as pessoas que estão na intimidade da nossa vida. E verdadeiramente nós nos sentimos à vontade, às vezes ficamos nervosos em casa, nós temos a liberdade de expressar aquilo que sentimos e tudo. Mas, quando compreendemos o Evangelho de Jesus, nós vamos com mais capacidade saber lidar com as situações difíceis que todos temos. Não podemos dizer, pode procurar no mundo uma pessoa que não tenha sofrimento. Na nossa Terra, pelo menos, porque a Terra ainda é um planeta de imperfeições, é um planeta onde o sofrimento faz parte ainda do nosso aprendizado. Então, o Evangelho ensina também que toda ação, por mais insignificante que seja, ela determina uma reação. Então, não adianta querermos enganar. O que fazemos amanhã terá uma resposta, ou imediatamente vai ter uma resposta, porque estamos construindo a nossa evolução em cima das nossas ações, das nossas atitudes. E o Evangelho, ele tem essa, vamos dizer assim, essa capacidade de nos ajudar a compreender o próximo, a entender a nossa situação hoje, o porquê dos nossos sofrimentos e o que fazer, e ainda nos dá os passos que podemos utilizar, o que devemos fazer para superar essas dificuldades. Então, o Evangelho no lar e no coração ainda é um roteiro de luz, e cada vez mais é um roteiro de luz para as nossas vidas. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu, tão criança ainda, sabe, Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do
Evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu Evangelho no lar. Jesus, se nós formos observar, conforme a Nara falou, além de todo o seu trabalho, né, porque afinal de contas é o governador do planeta Terra, ele fazia questão de conviver com os seus discípulos e os familiares dos seus discípulos. Muitos encontros foram feitos na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, encontros mesmo da intimidade. Nesse livro mesmo que eu citei, Evangelho no Lar, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, que fica inclusive a recomendação para vocês lerem, inclusive até no próprio Evangelho, traz lições maravilhosas de Jesus com os seus discípulos na intimidade de um lar, né? Então, por quê? Qual a finalidade de se fazer o Evangelho? Já que as pessoas, mesmo vivendo em um lar, cada um tem a sua maneira de ser, cada um busca a sua trajetória, né? Se nós formos observar, por exemplo, às vezes você tem pessoas de diversas religiões que comungam do mesmo lar, né? Com que objetivo, então? Por isso que, às vezes, mesmo os setores assim, que coordenam, vamos dizer, o movimento espírita, né? No nosso caso aqui de São Paulo, a USE, que é a Unificação das Sociedades Espíritas, eles estão querendo tirar um pouco essa palavra culto, né? Porque às vezes você fala culto, dá a impressão que você vai reunir para fazer uma reunião assim toda formal. O Evangelho no Lar, né? Então nós vamos tirar a palavra culto e vamos trabalhar apenas com o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um encontro mesmo das pessoas da família, né, do agrupamento familiar, em torno do Evangelho de Jesus. Para quê? Com que finalidade? Vamos imaginar que naquela família, todas as criaturas, individualmente, cada um já busca o seu agrupamento religioso, uns podem buscar juntos, outros podem buscar separados, podem ter ali naquele lar pessoas que comungam da mesma religião, pode ter naquele lar pessoas que comungam de religiões diferentes, né? Então, por que fazer junto ali? Será que realmente é necessário? A Nara também já falou, o lar é o lugar onde nós ficamos à vontade, não é? E tem que ser assim, né? Porque o lar é o nosso cantinho, é o nosso espaço. É ali que acontecem as grandes coisas, né? Os grandes amores e, às vezes, os grandes barracos, né? Vamos dizer assim. Então, por que o Evangelho? Não era melhor cada um seguir o seu espaço? Exatamente por isso. Porque é ali que se encontram criaturas, espíritos compromissados, vamos dizer, num alto grau. Porque na sociedade, lá fora, igual aqui, né, nós estamos num agrupamento de criaturas que comungam de uma mesma ideia. Claro que todos nós que estamos aqui, pelo menos neste ponto, nós estamos numa comunhão de ideias. Entretanto, por mais que as pessoas se afinizem, né, guardadas as proporções, uns podem ter mais afinidade, outros podem ter menos afinidade, ao longo do encontro de vocês aqui, até o final do próximo ano, alguns vão estabelecer mais amizades, outros menos, mas é um agrupamento que existe um certo verniz social, né? Lógico, porque senão as pessoas não suportariam viver fora. Né? Se não tivesse essa etiqueta, esse verniz, as pessoas falariam aí, cada um ia falar o que quisesse, e às vezes a convivência seria quase que impossível. Eu dei o exemplo daqui, mas nós podemos falar do ambiente de trabalho, nos agrupamentos sociais externos ao nosso lar. Agora, no nosso lar, muitas coisas às vezes acontecem e que nós suportamos, mesmo num encontro, às vezes, mais desgastante, porque há um vínculo forte.
Há um vínculo sempre muito forte, porque são espíritos com alto grau de comprometimento. Isso não resta dúvida. E quando eu digo comprometimento, tanto pode ser, e sempre existe assim no lar, espíritos que se unem muito, porque já estabeleceram amor, ou já estabeleceram alianças afetivas, e espíritos, às vezes, que estão um para cada lado, mas que também estabeleceram alianças, ainda que às vezes essas alianças não sejam tão adequadas. Mas estamos agora no mesmo lar para buscar um objetivo comum, uma meta. Então, o objetivo do Evangelho é essa harmonização. Da mesma maneira que nós fazemos a higiene do lar. Quem é que não gosta? Cada um tem a sua casa do jeito que gosta, do jeito que pode, né, buscando, às vezes, uma casa mais moderna, ou mais tradicional, ou mais simples, ou mais sofisticada. Mas todos nós gostamos de uma casa aconchegante, que nos acolha, que nós sintamos vontade de estar bem ali. E para isso nós precisamos de alguns requisitos para que a nossa casa, para que o nosso lar esteja assim. E um deles, que é bem simples, é a higiene, né, física do nosso lar. Todo mundo quer um lar arrumadinho, uma casa arrumadinha, vamos dizer assim, que você sinta bem-estar em estar ali. E para que a casa esteja assim, alguns cuidados são necessários. A higiene mesmo, a arrumação, a ordem, se tiver mais pessoas ou menos pessoas no lar, cada um buscando cumprir o seu papel, a sua organização, para que todos possam estar bem. E o Evangelho no lar é isto, é essa higienização, só que no âmbito agora espiritual e moral. Nós vamos nos encontrar no Evangelho no lar, não é para fazer assim um culto formal, né? Que todo mundo vai se reunir ali metodicamente, porém sem estabelecer aqueles laços. Não, é uma reunião primeiro, que deve primar pela simplicidade. Eu acho que não é difícil de nós criarmos um quadro mental lembrando Jesus. Como é que será que Jesus se reunia com seus discípulos e com os familiares? Neste livro de Neio Lúcio, sempre ele vai pontuando assim, Jesus aproveita uma fala de algum discípulo, de algum familiar, e ali ele já busca uma conversação sempre saudável, sempre carinhosa, sempre afetiva, para que através daquela conversação as pessoas possam se sentir bem, se sentir tranquilas, serenas. Então o Evangelho no lar, ele tem que primar por isso. Não pode ser nada muito estabelecido e formal a ponto assim, agora é hora do Evangelho no lar. Aí todo mundo se reúne circunspecto, né? Faz aquilo, às vezes até mecanicamente, termina e não acontece nada no interior das criaturas. Então não é o Evangelho está só na casa, está só nas paredes, está só no ambiente. O Evangelho precisa mesmo sair daquele momento e ir para os nossos corações, para que nós possamos estabelecer laços afetivos fortes, assim, olha. Às vezes a gente pensa, nossa, mas está difícil, né? Conviver, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o esposo, ou com a esposa, ou com o irmão, ou com o companheiro, enfim. Mas está valendo a pena, porque eu tenho algo em mim que eu não quero destruir isso, que eu não quero separar isso. E o Evangelho no lar é aquele momento, primeiro, de simplicidade, de afetividade, de harmonia com as criaturas. É claro que Jesus, ele falava do que vinha no seu coração, ele era Jesus, né? O coordenador, ele que nos trouxe o Evangelho.
Nós precisamos de um apoio. Então, sempre buscando um livro que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser qualquer livro que nos traga uma certa tranquilidade, uma certa reflexão. Nós atendemos aqui, né? Temos esse trabalho de atendimento fraterno na casa, e às vezes você atende pessoas que não comungam da religião espírita. E quando nós orientamos o Evangelho no Lar, nós falamos, pegue o livro de sua preferência, pode ser a Bíblia, ou pode ser um livro de mensagens que você gosta, ou um outro livro que você queira. Enfim, o que as pessoas da família queiram e que esteja bem para ler, para orar, para trocar ideias. Mas que essas ideias sejam ou no âmbito filosófico, ou no âmbito intelectual, mas principalmente do Evangelho. Nunca nós vamos usar o Evangelho para aproveitar o momento e, vamos dizer, lavar a roupa suja. Ah, mas aquele dia, né, que você fez isso, ou que você fez aquilo, para que o Evangelho não perca a função de vibração, não é? Essa lição está servindo para você. Aí a gente já fala para o outro, né? Aí já virou briga, né? Ao invés da gente tirar o proveito para a gente já fala, você viu? Olha aí, ó, isso aí está servindo para você. Já vamos apontar o outro, né, Marlene? E como que a gente faz, então, Nara? Mesmo que naquele momento eu li uma lição e falei, mas serviu mesmo, né? Ou para o meu filho, ou para o marido. Eu pensei, mas como que a gente pode fazer, então, Nara? Nós vamos, evidentemente, passar um roteiro para vocês, para o Evangelho no Lar. Nós vamos falar um pouquinho como fazer, mas cada um vai adaptar e usar conforme a sua realidade, vamos dizer assim. Interessante que quando a Marlene estava dizendo, né, que a gente valoriza a limpeza em casa, nós valorizamos também o pão, né, o alimento, nós valorizamos o carinho, a segurança, o bem-estar. Mas para que essa higiene externa não fique só nisso, nós buscamos no Evangelho, ou em nosso lar mesmo, a higiene interna, a higiene dos nossos pensamentos. É esse o objetivo dessa reflexão. Se nós, às vezes, estamos com o estômago satisfeito, né? Estamos fartos, estamos bem alimentados, mas muitas vezes estamos vazios de coração. Nem sempre o estômago farto é conforto do espírito, né? E o carinho, muitas vezes, que nós valorizamos também no nosso lar, ele pode expressar um apego sem ser realmente amor. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa forma de enxergar essas situações. A segurança também é muito importante para o nosso lar, tudo isso é importante, mas a segurança financeira não vai expressar a fortaleza essencial, porque a maior força está na nossa estrutura interior, naquilo que acreditamos e que representa uma força que ninguém pode nos tirar. E o bem-estar, muitas vezes, pode ser uma provisória ilusão. Então, se todos nós abraçamos a doutrina espírita, nós não podemos ignorar que o Evangelho no lar e no coração nos ensinará a valorizar tudo isso que eu falei, né? Porém, com o Cristo, a limpeza começa na consciência, o pão que alimentamos deve nutrir também a nossa alma, a segurança deve ser a harmonia da consciência tranquila, o carinho é o entendimento fraterno e o bem-estar é a dedicação nossa e de todos a bem de todos que convivem ali. Então, que tudo isso possa representar para nós, quando quisermos formar no núcleo familiar o Evangelho no lar, deve ser as paredes dessa nossa proposta. Assim como as paredes sustentam o nosso lar,
Essa postura deve ser a parede que sustentará a nossa vida, o nosso entendimento com relação aos ensinos de Jesus. Porque se a doutrina espírita é Cristo em luz para a humanidade, acima de tudo, o Evangelho é a luz do Cristo em nosso coração. Então, no Evangelho no Lar, nós temos também a oportunidade de agradecer tudo que recebemos. E teve um palestrante aqui sábado, né, no encerramento da jornada de estudos, e ele falou assim, às vezes a gente reclama, mas vamos ver quanta coisa a gente tem a agradecer. E já foi uma reflexão para todos nós, né? A vida, a família que temos, a roupa que vestimos, o alimento, enquanto tantos outros não têm nada disso. Então é uma grande oportunidade no Evangelho no Lar da gente agradecer, porque até teve um outro palestrante que falou assim, de certo departamento de Deus, na parte dos pedidos, está cheio de papelzinho. Agora, na parte do agradecimento, deve estar bem vazio, porque nós pedimos muito e agradecemos pouco, né? Então, essa música fala um pouquinho disso. Agradecemos, Senhor, esses momentos de paz, pois te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Mas, então vamos passar para vocês o roteiro, né? Como fazer o Evangelho no Lar. Bom, nós vamos escolher um dia da semana que seja adequado, que tenha a oportunidade da maioria das pessoas da casa participar. Às vezes, nem todos, hoje a vida é muito corrida, todo mundo tem inúmeras obrigações, mas um dia que a maioria, pelo menos, possa participar. Então, escolhi um dia da semana, pode ser qualquer horário, qualquer dia, né? E é interessante observar rigorosamente essa data, esse horário, né? O dia e o horário. Por quê? Porque os espíritos familiares, nossos anjos de guarda, espíritos amigos da família, saberão que aquele momento pode estar em contato conosco, para nos intuir, porque vamos estar sintonizados com as lições de Jesus, com a oração, como a Marlene falou, vai ser um momento de reflexão para a paz, para o bem-estar, né? Não só da nossa casa, mas até da humanidade, porque vai refletir, né, nos nossos vizinhos e tudo. Então, eles vêm, nossos amigos, familiares, eles vêm para nos intuir, para nos ajudar e para nos fortalecer. Então, é importante que se observe o horário, né? O dia, o horário, para facilitar a assistência espiritual. Nós vamos iniciar a reunião com uma prece.
como é hábito em todas as nossas reuniões espíritas. Então, nós vamos fazer uma prece que já vai melhorar o ambiente, harmonizar o ambiente da casa. Pode ser uma prece simples, espontânea, não precisa ser nenhum código aí de cultura literária, nada disso. Com as nossas palavras, a prece espontânea, ela expressa muito mais aquilo que nós estamos sentindo do que, às vezes, uma oração decorada, até difícil. Não quer dizer que não se possa fazer. Às vezes, numa ocasião, a gente acha bonita uma poesia, que é uma oração, e a gente faz, mas ela deve estar bem assim, introjetada naquilo que estamos sentindo, né? Equilibrada com os nossos pensamentos. E aí, nós vamos fazer a leitura de um texto do Evangelho. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser um livro de mensagens que trata das lições de Jesus, um livro que tem orientações interessantes, positivas, que vão ser utilizadas naquele momento, entendidas pelas pessoas. Em seguida, pode-se fazer breves comentários sobre a lição. E isso pode, assim, a reunião pode ser dirigida por alguém que tenha facilidade na casa, ou um cada vez, né? A pessoa, um faz a prece, outro faz a leitura. Se um tem facilidade para comentar a lição, comenta. E é interessante, lá na casa da minha filha, os meninos têm o hábito, né, de fazem junto o culto. Meninos, sim, já são adolescentes, meus netos. E aí eles falam assim, meu netinho fala, vó, deixa eu explicar se eu entendi. Ele já quer falar sobre a lição. Então, eles vão acostumando a isso, né? Ver se entendeu a lição, querem falar, querem dar a sua opinião. A minha filha sempre conta uma história, tem livros assim, de textos que são historietas. Então, ele fala assim, eu entendi a historinha, ele fala, ele é todo falante, né? Então, as crianças poderão comentar, isso, tá vendo? Como são comentários nobres, dignos, assim, com relação ao que se está estudando. Nunca acusações, como a Marlene já falou, né? Então, comentários breves. Podemos fazer vibrações para os parentes, uma pessoa doente, alguém que está ali também com algum problema na casa, né? Então, fazer alguns minutos de vibração, oração em favor daquela pessoa. E lembrar sempre a todos que o importante não é só aquele momento, mas viver tudo aquilo que se está aprendendo ali, viver em todos os momentos da vida. Então, que aquela semana já seja norteada por aquilo que estamos aprendendo naquelas lições. Então, nós vamos, nesses momentos, orar pela paz da terra, nós podemos olhar para a implantação do bem em todos os lares, vamos lembrar dos nossos familiares e de outras pessoas que têm o lar ainda em desequilíbrio, né? Para o entendimento fraternal das criaturas, podemos orar e pedir para pessoas com dificuldades de ajustamento na vida, nas responsabilidades que lhes são peculiares, né? Nós podemos pedir para a cura de enfermos do corpo e da alma, para a minoração dos sofrimentos de algumas pessoas que a gente sabe, às vezes está sofrendo muito, pelo incentivo aos trabalhadores, pela sintonia dos trabalhadores com os trabalhadores do bem, da verdade, nossos mentores, né? Um dia um médium falou aqui para nós que quando a gente pede alguma coisa para a equipe do Luz e Amor, que toca um sino. É interessante quando a gente faz um pedido e sintoniza, que toca um sino aqui, naturalmente, para chamar a atenção que tem alguém precisando, né? Falei, que bom, certo, o sino deve tocar o dia inteiro, né, gente? Nós podemos pedir por nós próprios também, pelas nossas dificuldades, que ainda são muitas, né? Muitas. E, finalmente, fazer a prece de encerramento. Aí, também, na mesma forma da de início, e essa oração deve durar de 15 a 30 minutos, não mais. Não há necessidade mais. Então,
conforme o ambiente, conforme a necessidade do agrupamento, no mínimo uns 15 minutos, que é o tempo de sintonia com a espiritualidade. E, no máximo, 30 minutos. É isso aí. A Nara já deu as orientações, nós vamos lembrar apenas alguns pequenos detalhes que podem acontecer do encontro desse evangelho. Então, em primeiro lugar, a Nara comentou que nós devemos marcar um dia e um horário. Você pode explicar por quê, Nara? Marlene, mas se a gente não puder naquele dia, hoje tem um compromisso, e aí como é que eu faço? Agora você me apertou. Bom, primeiro, nós vamos combinar um dia e um horário, porque nós vamos fazer uma aliança com a espiritualidade. Todos os familiares têm espíritos mentores, o anjo de guarda de cada uma daquelas criaturas, e eles vão, sempre, quem vai estabelecer o horário e o dia são os encarnados, a família que está ali. Mas ela vai propor, então, a espiritualidade. Olha, por exemplo, todos os domingos, às 19h30, essa família vai se reunir e nós estamos convidando vocês. Ai, Marlene, mas semana que vem eu vou viajar. Então, É feriado? Pode, claro, se a pessoa ela pode até mudar o horário, mas não pode fazer isso toda hora, né, Nara? E se de preferência, se já sabe previamente que vai viajar na outra semana, Nara, durante o evangelho, principalmente na hora da prece, avisa os mentores. Alguém pode falar assim, mas os mentores são mentores, eles já não sabem? Sabem. Mas e a nossa gentileza, e a nossa cortesia, e o nosso cumprimento com o trato que nós fizemos com eles? Então, amanhã, na próxima semana, viu, Nara? Você vai falar assim para os mentores. Nós vamos viajar, não vai dar para fazer o evangelho, nós vamos transferir para tal dia. Ou aquela semana não vai haver. Mas e agora quem vai te perguntar sou eu. E se nós vamos viajar, eu não posso transferir o evangelho para o lugar em que eu estou? É uma boa ideia. Às vezes a gente vai estar na casa de um familiar, falou, hoje é o meu horário do evangelho. Vamos fazer? Na minha família, eu tenho essa liberdade, que todo mundo é espírita, não tem problema. Mas vamos supor que a família não comungue dos mesmos hábitos e tudo. Eu entro no quarto, faço uma prece por aquela casa que eu estou, ou aquele lugar que eu estou, e faço em favor do meu lar que está distante. É uma opção, Você vai fazer uma leitura, fazer um pensamento, se não tiver o livro ali, e a gente sempre, espírita sempre carrega livro, quando viaja. Então, é uma prece, um momento de vibrações. É interessante, Marlene? Isso. E vejam que a Nara, ela falou na casa dos familiares, ou se ela está sozinha, ela se recolhe no ambiente. Ela não vai ser uma mala sem alça, Vai viajar na casa do outro, num lugar, e querer implantar aquele momento na casa do outro, porque senão vai ser muito chato, Nara? Marlene, mas agora eu que vou perguntar uma coisa. Eu dei o exemplo aqui dos meus netos, já são maiorzinhos, um pouco, mais ou menos. Mas tem casa que tem crianças pequenas, e a família quer fazer o evangelho e quer que as crianças participem, para criar o hábito, para aprenderem. Como é que nós vamos fazer com as crianças? Menino, não fica quieto, Marlene. Esse aí é o grande desafio nosso. É evidente que a família precisa sinalizar para aquelas crianças, tenham elas a idade que elas tenham, de que aquele momento a família vai se reunir para uma reflexão. E as crianças precisam saber disso. Não é largar as crianças de qualquer jeito, Nara? Eu penso assim, pode-se, naquele momento, dar para as crianças, quando são pequenas, desenhos para elas colorirem, ou para elas pintarem, ou alguns livrinhos de história para elas folhearem, Isso tudo pode ser feito e deve ser feito naquele momento, já para ir criando as condições e a oportunidade para que aquelas crianças comecem a aprender. O que eu penso, Nara, e pela minha experiência, quando eu tinha os meus meninos menores, que não pode aquilo ser um drama. Começar a bater em menino, brigar com o menino, porque tem que fazer o evangelho no lar e tem que ficar quietinho,
porque senão os mentores vão sair correndo. Jesus nem entra, né? Sabe como eu fazia, Marlene, quando as minhas meninas eram pequenas? Eu diminuía o tempo um pouquinho. aí. Porque eles não conseguiam ficar meia hora, né? E a gente sempre fazia, no início eu fazia prece toda noite, né, na minha casa. Agora eu já mudei, tem coisa demais para fazer. Estou fazendo só uma vez por semana com todo mundo. Mas assim, como era só eu e meu marido, as crianças já tinham dormido, a gente fazia na hora de dormir a oração, né? Fazia oração, fazia vibrações, etc. Mas o culto mesmo tinha o dia certo. E aí eu fazia menos tempo. Aí, ótima ideia. Tempo menor Que as para crianças- elas ficarem, né? E foram acostumando e tudo. Isso é uma opção também, Isso né? mesmo, Para a gente fazer. É. Outra coisa que eu queria te perguntar, Marlene, assim, de repente alguém fica mediunizado, a gente, tudo bem no Evangelho no Lar? Isso é muito oportuno, né? O nosso Evangelho no Lar, ele não pode se tornar uma reunião mediúnica, né? Desde o início eu falei, não pode ser nada formal. E piorou ainda uma reunião mediúnica. Não deve ser, é um momento mesmo de buscar o Evangelho para as nossas reflexões vivenciais. Esse momento não pode acontecer, né, Nara? E eu vou pegar também uma deixa que você falou, que você disse que fazia a oração todos os dias, né, no momento de dormir. Já que nós vamos fazer o Evangelho no Lar, Nara, eu quero te perguntar isso e tenho também algumas coisas para falar. Já que nós estamos em casa, já que nós estamos à vontade, nós podemos fazer aquele momento bem à vontade mesmo, em qualquer lugar da casa, vamos dizer, de qualquer jeito, sem essa preocupação. Nós estamos em casa, né? O que você pensa sobre isso? Não, eu vou falar da minha experiência, né? Nós fazemos na mesa, todos em volta da mesa, porque nós pomos água para fluidificar, né? Já ficam os copos ali perto. E é uma postura mais disciplinada, né? Porque orar, a gente ora, às vezes, muito, em todo momento, né? Quando a gente está aflito com alguma coisa, a gente está orando. O Evangelho no Lar deve ser um momento, assim, especial. Então, nós nos reunimos, todos participam, todos se sentam, e aí é diferente mesmo. Mas eu não sei a sua... Eu penso assim também. Então, isso como não você, invalida a outra atitude, né? Mas o Evangelho no Lar deve ser, assim, ter essa, vamos dizer, formalidade no sentido de aconchego para todos participarem, né? Tomar essa característica. Eu penso assim também. Uma vez eu ouvi uma psicóloga falando que a maneira como nós oferecemos, por exemplo, café da manhã para os nossos familiares, já dá o significado de como nós a tratamos. E o cuidado que nós temos e a valorização que nós temos com aquela pessoa. Então, vamos imaginar que eu vou servir o meu café da manhã para as pessoas que dividem comigo aquela experiência familiar. Eu já estou com pressa, então eu nem ponho a mesa, eu já ponho cada xícara de qualquer jeito, já nem tiro o pão do saquinho, já deixo ali mesmo para facilitar e cada um se vira. Não é uma maneira muito agradável. Olha que diferença. Eu coloco a mesa bonitinho, arrumo uma xícara para cada um, ou cada um, dependendo dos seus hábitos, né? Põe uma mesa limpinha, arrumadinha. A pessoa que vem depois e que vai usufruir daquilo, é muito mais agradável para ela ver aquela mesa bem posse. Quando eu estou dizendo bem posse, eu não estou dizendo de coisas muito sofisticadas. Eu estou dizendo da nossa simplicidade, mas aquele olhar, ai, que gostoso. Quem é que não gosta de ir para uma refeição e ver tudo arrumadinho? Da mesma forma, o Evangelho no Lar. Não é porque nós estamos na nossa intimidade, com as pessoas que nós queremos, que nós vamos fazer primeiro em qualquer lugar. Cada dia eu faço num lugar da casa e de qualquer jeito, né? Então, vamos determinar Valorizar esse momento. Onde nós vamos fazer? Se é na sala, ou se é na sala de jantar, ou se é na cozinha. Mas, naquele momento, nós vamos dar uma arrumação na mesa. Vai deixar tudo lá desarrumado. Vamos colocar os livros que nós vamos usar, a jarra, se é que usa a jarra, ou se não os copos já individuais,
para que aquela água fluidificada possa servir para as pessoas que vão participar, né? Eu também penso como você. Isso, quer dizer que nós podemos pôr a água, Isso. podemos dar passe, né, Marlene? Isso. Porque, às vezes, tem alguém... ou podemos ter o hábito de dar passe em todos ali na casa. E quem aplica não precisa tomar, viu, gente? Ele já é o primeiro beneficiado de ter aplicado o passe. Porque a pessoa fala, agora eu apliquei passe, senta e vai tomar o passe. Agora eu vou... como diz, refazer as minhas energias, não precisa. Isso aí não tem fim, Quando então, né? trabalhamos, somos os primeiros a ser beneficiados. E só para terminar, a gente poderia lembrar, né, Marlene, a questão de chegar uma visita. E se chega uma visita no horário, como é que a gente faz, hein, Marlene? Esse aí é um grande desafio que todos nós enfrentamos, né, Nara? Se chegar a visita... Bom, hoje eu digo que, primeiramente, as visitas elas têm um certo cuidado, né? Normalmente a pessoa, ela anuncia a visita, ela liga antes, ela pode ir naquele horário, né? Já fica uma recomendação para todos nós. Não é muito interessante nós irmos à casa de alguém sem perguntar se a pessoa está pronta para nos receber. Mas acontece isso, os imprevistos, principalmente quando se trata de uma pessoa que comunga muito da sua intimidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos convidar para participar. Da mesma forma que se chegar uma visita na hora do meu lanche, na hora do meu almoço, na hora do meu jantar, eu não vou esconder tudo na gaveta, né? Eu tenho um amigo que fala assim, que tem gente que tem uma mesa que tem um gavetão. Aí, a hora que chega a visita, põe tudo na gaveta. É como se não tivesse nada, né? Ele é muito divertido. Se chega uma pessoa nesse horário, o que eu faço? Nós está na hora do nosso almoço. Você chegou na hora, né? Vamos almoçar conosco e tal. A pessoa, já almocei, não quero. Então, você não se incomoda, aguarda um pouquinho. Ninguém vai interromper o almoço. Penso eu, e acredito que a visita também não vai achar isso uma indelicadeza, né? Da mesma forma, olha, nós temos o hábito de fazer o encontro com os nossos familiares, do Evangelho, mas você foi muito bem-vindo, você é o nosso convidado especial, sinta-se à vontade para participar ou não. Nós não vamos tocar em assunto de religião. É bom pontuar isso para a pessoa, porque às vezes a pessoa comunga de outra religião, e ela pode ficar inibida. Mas se você não quiser participar, você fique à vontade, aguarde, é meia horinha só. Né? Se a pessoa quiser, ela vai participar conosco. Eu vou me sentir à vontade só para dar o exemplo da minha sogra. Hoje ela é desencarnada já. Mas quando ela era encarnada, ela era católica. Hoje eu não sei mais. Se ela mudou de ideia, eu continuo. E ela morria de medo de espiritismo, né? Porque ser católico não é problema. O problema era que ela tinha medo de espiritismo. E coincidiu algumas vezes dela ir. E a gente chamava, deixava à vontade, ela participou algumas vezes, mas você via que ela ficava super tensa, mesmo a gente fazendo de tudo para que ela ficasse à vontade, né? Mas na hora da prece, eu acho que ela tinha medo, aí terminava, ela fazia o sinal da cruz. Outras vezes ela preferia, ficava lá fora, assim, lá fora não, em outro ambiente, né? Que não o ambiente do culto. Mas, enfim, nós temos que ter essa liberdade. Não dá para falar assim, chegou visita, vou ter que parar o culto, vou guardar, né? Igual meu amigo fala, vou pôr a comida tudo no gavetão e ficar doido para a visita ir embora para fazer. É melhor nós nos sentirmos à vontade de fazer assim, né, Nara? Isso. O que você pensa? Normalmente nós fazemos assim. Legal. Isso. E a pessoa se sentia à vontade, né? Dentro da sua crença. Como eles gostam também de nos convencer, às vezes falavam assim, quem sabe eu consigo convencê-lo. Na sua própria casa. E aí perguntava, né? Muito bem. Então, o Evangelho no Lar nos traz esse ambiente de luz, esse ambiente de paz, e propicia, propicia a todos nós essa oportunidade imensa de crescer, de melhorar, de nos tornarmos mais fraternos, de tornarmos pessoas melhores. Isso.
Aí a gente já passa para a sua pergunta. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos todos. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Eu queria aproveitar vocês dois elementos e perguntar por que nós estamos falando disso para quem está fazendo o curso de mediunidade. Depois tem uma pergunta de uma participante, né? Ele perguntou por que a importância de falar isso para quem está fazendo o curso de mediunidade. Quando vamos trabalhar com a mediunidade, podemos dizer que temos que estar sintonizados com a espiritualidade permanentemente. É lógico que esta seria a atitude ideal para a nossa vida, permanente na nossa vida, nas nossas ações, no nosso trabalho. Mas o trabalho mediúnico, ele exige de nós uma postura diferente. Ele exige de nós, espera de nós, uma atitude de profunda reflexão sobre nós próprios. Porque o médium, o orientador, porque não é só o médium, porque o orientador também é intuído quando ele orienta alguém na prática mediúnica. O dirigente, todas as pessoas deverão estar preparadas, tanto que vocês aprendem aqui a importância da concentração, a importância do preparo mediúnico para vir participar de uma reunião. Então, gente, o Evangelho no Lar vai nos propiciar tudo isso. O conhecimento dos ensinos de Jesus, o estímulo à vivência desses ensinos, porque vai nortear a nossa postura, nossa conduta em todas as situações. E, além disso, vai nos fortalecer, nos amparar para esse trabalho, que é um trabalho tão grandioso que é a mediunidade. A mediunidade, gente, a doutrina espírita veio pela mediunidade. Ela está presente na humanidade desde que o homem é homem. Então, nós não podemos ignorar essa força de influência à nossa volta. Então, o Evangelho no Lar vai nos propiciar isso. Essa força interior, o estímulo à nossa postura de vivência desses ensinos para sermos os medianeiros, bons medianeiros, excelentes médios, bons orientadores, para, sobretudo, em nosso próprio benefício, porque estaremos amparados. Não sei se eu respondi tudo, você está lembrando de mais alguma coisa? Se eu respondi, acho, né? Tem uma participante que quer perguntar. Pode falar, bem.
controlar o riso? Você quer falar? Vou te contar uma coisa que aconteceu uma vez aqui no centro, só que quando o centro era na outra casa, no COEM, uma reunião do COEM, não sei se o Tonho lembra, eu acho que a Nara não estava. 3 pessoas, né? Eu não me lembro a terceira pessoa, sei que era Antônio Carlos e eu e uma outra pessoa. E 2 pessoas, participantes do COEM, como vocês, assistindo, né? A palestra, a reunião e tal. De repente, gente, deu um ataque de riso numa das pessoas. E a moça era uma jovem, né? E era a jovem e a mãe. E a mãe também não conseguia, as duas riam, e eu... Uma vontade de dar uma paulada na cabeça de cada. Mas eu não podia fazer nada. E eu tentava não olhar, porque eu falei, das duas, uma, daqui a um pouco eu vou rir também, né? Porque o riso é contagiante, eu vou ficar com raiva. E eu via que elas não conseguiam, entendeu? Elas não conseguiam. E fiz de conta que não estava acontecendo nada. E o Tonho, acho que também. Enfim, a reunião terminou. Bom, essas 2 nunca mais voltaram, né? Vocês podem imaginar. Porque não tocaram no assunto, nós também não falamos nada. E talvez, eu sei que em casa as coisas se tornam mais difíceis, né? Mas às vezes valorizar também aquele, se ficar falando não rir, aí que elas vão rir, vocês concordam? Ainda mais adolescente ou pré-adolescente. Não, é 3, 5 e 7. Virgem Santa, Pequenininhos. eles riem mesmo. Você vai ter que buscar outro mecanismo, né? Ficar dando bronca não adianta. Então, você pode, assim, são experiências e tentativas, porque depois a Nara também pode opinar. Com criança, não tem muito uma resposta certa, né? Às vezes dá certo com a minha criança, não dá com a sua, não dá com a do outro, mas eu penso que você vai buscar outras tentativas. Pode, às vezes, deixar essas crianças num ambiente ao lado, ou mesmo assim, no mesmo ambiente, mas num canto mais separado, fazendo outras coisas. Olha, vocês vão fazer, por exemplo, esse desenho, depois vocês vão comentar. Ou tente prestar atenção e faz um desenho, ou se já sabe escrever, escreve, depois nós vamos comentar sobre isso, focalizando com o Evangelho no lar, né? Porque se ficar dando bronca é pior, sem contar que às vezes para a criança é difícil mesmo esse momento, se for dar esse tom de formalidade, eles não vão suportar. Querer que as crianças fiquem assim, nós vamos ficar nervosos, aí o Evangelho vai por água abaixo. E vai fazendo tentativas, vocês têm que ir fazendo tentativa com as crianças, dá livro de história, pode às vezes pôr numa sala, hoje você conta a historinha para depois você vem e conta para nós. Aí, gente, quem tem crianças tem que adaptar o Evangelho para as crianças. Para a sua realidade. Para a né? realidade, senão não funciona e dá briga. É. Tem um livro que se chama E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Rodrigues, né? É espírita, embora não seja psicografado, não. São histórias maravilhosas que as crianças gostam e os adultos também gostam. Quando eu tinha os meus filhos pequenos, eu usava muito esse livro e eu gosto de recomendar para as pessoas. Aí você pode pedir, cada dia é uma historinha. Então, se a criança sabe ler, um pode ler, comentar, se não o adulto comenta, faz o Evangelho em torno da realidade das crianças. Esse livro, por exemplo, não serve só para criança, porque as lições são muito profundas, são muito éticas, são muito morais, serve para o adulto também. Eles vão rir, porque criança, se está naquela situação assim que tem que ficar quietinho, eles riem mesmo, né? Ou choram Eu depois. estava pensando aqui, uma opção, né? Você pedir com carinho para eles rir baixinho. Assim, fala assim, olha, eu sei que vocês estão, não vou proibi-los, porque a gente sabe também da influência espiritual. Isso que eu ia né? falar. Então, a gente sabendo disso. Uma outra que veio aqui na minha, assim, numa opção possível, pensei nisso, não sei, você, a hora que começar, pegar na mãozinha de cada um e falar assim, eu vou dar um passe em vocês, explicar, falar assim, para vocês ficarem bem assim receptivos, para o nosso culto ter muita luz, falar alguma coisa voltada para eles e fazer uma prece para cada um.
assim, um passe mesmo, né? Assim, segurando a mãozinha deles, ou pondo a mão na cabeça da criança, tal, que já vai até fazer parte do momento ali. E aí, se eles continuarem, tudo, você fala assim, então vamos fazer um trato? Ninguém vai ficar bravo. Vocês vão rir bem baixinho. Dá um lencinho para eles rirem assim, ó, tampar um pouquinho. Logo eles vão parar de rir. Ficar Né? bem Se baixinho. permitir, eles não querem rir mais. E aí vocês vão fazendo. Eu acho que são opções possíveis, né? Para tentar. E vai passar também, viu? Porque eles vão crescer e eles também dão alguma coisa para eles participarem, né? Falou, olha, eu vou contar uma historinha e você vai ver se entendeu. Tudo isso pode ajudar, né? Imaginamos que sim. Só um minutinho. Você pode, por exemplo, pedir para que a espiritualidade encaminhe algum espírito que esteja ali na sua casa necessitado, que esteja trabalhando e a vida das pessoas? Orar por aquela pessoa? Por aquele... Que aquele espírito seja levado para cá. Ah, certo. Pode pedir, sim. Pedir para o anjo de guarda dele, é. né? Pedir que o encaminhe, que talvez esteja trazendo alguma preocupação, alguma coisa na casa, né? É. Sei. Ótimo, são livros do Evangelho. É. Eu não sei se eu faço errado, mas quando pega a lição dele, E Você dá os pega coretos aquela na menina. própria. aí eu pego e vou dar uma doutrinada no marido. Tem que ter cuidado para fazer isso. É. Coisas de mãe. Desde que você faça Você aí. fala e fala para mim também. Você fala. Isso que eu ia falar. Nossa, olha isso para mim também. Talvez eu tivesse errado muito menos na minha vida. Isso, Você está tendo essa oportunidade. Você é jovem, ainda tem. Que coisa. É a forma como diz, né? O que não pode é transformar em uma discussão e tudo, mas lógico. a gente às vezes até dá exemplos da gente mesmo, fala, pois é, eu fiz isso, assim, e olha aqui o que está falando, né? E às vezes o outro até sente encorajado, de falar. Agora, não pode se transformar em acusações, né? Mas reflexões sempre são importantes. Mas de qualquer forma, só um minutinho, tá? De qualquer forma, dizem os espíritos que quando nós fazemos o evangelho no lar, há uma irradiação espiritual tão grande que atinge o quarteirão. Então você pergunta se pode orar, lógico, e naturalmente, às vezes, mesmo que você não verbalize que aquele espírito seja tratado, ele está sendo socorrido. Isso é natural. Só um minutinho, Tony, tem uma pessoa perguntando. Pode falar, bem. Ah. Pai Nosso. Pai Nosso. Aí faço uma sequência. Aí a hora que eu abri a gaveta, eu disse, mãe, esse você leu semana passada. Então, às vezes a gente acha, É verdade. mas eles estão É verdade. Muito bem lembrado. E como ela falou também, que às vezes a gente quer dar uma lição, olha, mas a própria pessoa, que ela abre o evangelho, já deu a lição dela. Não precisa da gente pontuar, né? É verdade. Também penso como você. Muitos deles postulou, ficou muito bravo, está com o balde quebrando, à noite a gente tinha o evangelho. Ele acolhe. Eu comecei a rir, eu tinha
E ele falou, é para mim. Foi no balde, né? A outra mocinha que está falando. É verdade, você que tem assim, razão. separar as crianças também, pôr uma de um lado, outra do outro. É. É uma outra opção, né? E já que você falou uma coisa, você deu uma dica rapidinho aqui. Sempre buscar fazer a leitura do Evangelho ou dos livros na sequência. Ela falou em sequência, eu lembrei. Porque tem pessoas, é uma prática também que pode ser usada, tudo bem, que abre, vamos ver o que os Espíritos estão dizendo hoje para nós. Gente, tudo que está ali no Evangelho é para nós, né? Igual ela falou. Vamos na sequência, porque lê tudo, né? Fala, Antônio. Esses dias eu atendi uma pessoa que está fazendo curso. Ela falou assim, a gente fazia, mas nós paramos porque estava virando briga. Um fica apontando defeito do outro, aí isso aí não é para você, isso aí, então você precisa mudar naquilo. Então não dá certo. Como é que faz isso? Aí elas pararam, mas elas poderiam ter mudado a dinâmica do encontro e não ter parado. Estava virando briga porque eles estavam aproveitando para lavar roupa suja, igual nós falamos. Essa prática deve ser evitada. O Evangelho é para todos, é um encontro de reflexão, é mais para o coração. Não dá mesmo para falar, você faz isso, que cada pessoa vai descobrir o que vai fazendo, não pode acusar. Parar de fazer, eu penso que não é a melhor prática. Você deve mudar as técnicas, não é igual com as crianças. Então, vou tirar as crianças. Não, muda a técnica. A respeito do passe, se você está em casa, pode dar um passe para a pessoa. Mas o Evangelho, geralmente não orienta que não pode dar um passe em casa. Não, o passe que a gente orienta não dar em casa é assim. Chega alguém na minha casa e fala, olha, fulano pediu para você ir lá dar o passe. Se essa pessoa não estiver doente, impossibilitada de se locomover, eu não devo ir. E se eu tiver que ir, porque a pessoa está impossibilitada de locomover, tal, a gente nunca deve ir sozinho. Mas isso vamos pôr na casa do outro. Agora, na nossa casa, não. Ou abrir a casa para as pessoas, o público, vir tomar passe. Isso também não é legal. Então, o centro espírita já tem essa função. Mas o passe, a oração, você dá nos seus familiares, são opiniões diferentes, você deve ponderar aquela que é melhor para você, claro. Mas o passe, você nos seus familiares, é um ato de amor. Né? O que você não deve fazer é começar a fazer da tua casa, aí todo mundo que chega lá, chega um vizinho, chega um parente, você vai dar passe, isso não. Mas nos seus familiares, a gente não vê problema, né, Nara? Eu acho que não pode também, às vezes eu vou lá no centro, não vou não, vou dar um passe aqui. E mesmo, eu até estou lembrando disso, uma comunicação. Por exemplo, nós não vamos fazer do Evangelho uma reunião mediúnica. Mas já aconteceu, até na minha família, sim, nós estamos fazendo, aconteceu de ter uma comunicação de um familiar. Ele comunicou, isso esporadicamente aconteceu, não vamos abrir para isso, mas aconteceu, a médium ficou mediunizada, a gente percebeu e nós falamos, pode falar. E era um familiar querendo participar do culto também, né? Dar notícia, falar alguma coisa. Então, tudo, a gente tem que ponderar a lógica das coisas e tudo. E adotar aquilo que a gente sente bem. Não existe uma receita, fala assim, não pode isso, não pode aquilo. Às vezes, se você não sente bem, acha que é melhor, não faça, né? É bem assim, pessoal. É o bom senso, né? Que a gente vai usar. Chega, né, Sueli? O que nós queremos agora é que cada um comece o seu evangelho no lar. Mas só eu na minha casa que vou fazer isso. Nós esquecemos. Faça sozinho. Quer dizer, você não vai estar sozinho. Você vai estar, no mínimo, ali com seu anjo guardião e vai servir para todos os familiares. Né, Sueli? Então, comecem hoje.
Assim como Jesus começou. Na minha casa, nós fazemos o culto bem simples. E nós mudamos vários horários, vários dias, porque não tinha jeito de reunir todos, né? Hoje, nós conseguimos fazer o culto no domingo às 11 horas da noite. É um horário que já acabou fantástico, já acabou, os namorados já foram embora, né? Se tem algum namorado que não foi embora e participa também, lá em casa, sim. E se tem já aconteceu chegou na hora do culto, 11 horas, não, está faltando alguém, nós fazemos o culto normal, depois aquele vai ler o evangelho no quarto dele e vai fazer o culto dele. Mas o horário é muito importante. Tem uma historinha também que eu queria, assim, muito simples, que eu estava lendo um livro, é uma equipe espiritual de zombeteiro, né, andando pela rua. Então, eles foram passando de casa em casa para ver onde que poderia ficar. Então, numa casa, eles não tiveram acesso nem no portão. Por quê? Porque estavam fazendo culto. A casa estava sendo protegida por aquela equipe, né, de irmãos nossos que por aí está procurando coisas que estão em sintonia com eles. Aquele grupo não estava em sintonia, eles não tiveram acesso, né? Então, quando nós fazemos o culto, a nossa casa está protegida, nós estamos protegidos, certo? Então, nós vamos encerrar. Eu sei que vocês têm pergunta, né? Depois, quando a gente for no aprofundamento, a gente vai voltar um pouco nesse assunto, para discutir um pouquinho. E nós vamos fazer uma prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus mais uma vez. Ao sairmos daqui, vamos levar conosco toda a vibração, toda a energia boa, todo esse conhecimento, esse estudo que foi passado, para que possamos levar para os nossos lares, para os nossos familiares, muita paz, muita harmonia. É isso que Jesus espera de nós, que tenhamos paz no nosso lar, no nosso convívio, com aquelas pessoas que temos muito compromisso. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que possamos encontrar no nosso lar toda essa paz que aqui nesse momento encontramos. Que Jesus nos abençoe e nos protege, todos nós e todos os nossos familiares. Que assim seja. A semana que vem, devido ao feriado, não vai ter essa reunião, né? Então, nós esperamos vocês.